Vila Rica ganhou teatro, orquestra e círculos literários. Era o nascimento de uma aristocracia brasileira. No primeiro dia de novembro de 1755, Lisboa sofreu um terremoto que destruiria milhares de casas e edifícios. No mínimo 15 mil homens morreram e o desespero foi generalizado. As primeiras tentativas para restaurar a ordem só começaram no dia seguinte e foram comandados pela Secretaria de Estado do Reino, um homem ambicioso e com planos de reformar Portugal por meio da centralização de poder. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Pombal organizou Lisboa após o terremoto e contava com um contínuo aumento da produção de ouro brasileiro para a reconstrução da capital de Portugal. Na contramão de suas vontades, a produção caía velozmente nas minas. Em vez de Pombal adaptar o ritmo de seus planos, decidiu recorrer à violência e acelerá-los. Ele cria um problema muito sério dentro de Portugal e depois no Brasil, porque é um homem que, fundamentado nesses ideais iluministas franceses, ele tem uma ideia de que a igreja é uma ameaça, embora ele próprio fosse alguém que, de uma forma um tanto ambígua, não colocava em causa a existência da igreja e a relação da igreja com o Estado português na época. Mas a maneira que ele encontrou de inserir os ideais iluministas franceses dentro de Portugal, por via do ensino, foi perseguir os jesuítas. Déspota esclarecido é a visão ou a definição que eu estou mais alinhado. A antítese, como um antônimo, como uma oposição ao comportamento iluminista, é que Pombal vai ter salientado, e mais do que isso, ele vai personificar o poder da Inquisição, que é algo mais atrasado no sentido iluminista do que a Inquisição. E Pombal vai ter salientado o poder da Inquisição, nomeando inclusive inquisidores e dando uma força aos tribunais inquisitoriais que eles até então não tinham. Certa noite, o rei Dom José retornava ao palácio, quando um tiro lhe atingiu o braço e o peito. Os ferimentos o obrigaram a repousar por vários meses, e Marquês de Pombal aproveitou-se do susto para convencê-lo da existência de uma grande conspiração que precisava ser enfrentada. Pombal imaginava uma fonte de dinheiro que podia pagar seus projetos, a Ordem dos Jesuítas. Montou em segredo um inquérito no qual os acusou de organizar um grande complô junto a alguns nobres para matar o rei. Em dezembro de 1758, começaram as prisões que levaram mais de 1000 pessoas aos cárceres em menos de 30 dias. Os conventos jesuítas em Portugal foram cercados por tropas e os presos foram interrogados e torturados. Pombal afirmava ao rei ter as provas que confirmavam todas as alegações. Padres jesuítas teriam convencido membros da nobreza a planejar o atentado. O julgamento levou à morte de 11 nobres, a prisão dos padres jesuítas, o confisco dos bens da ordem e a sua expulsão em todos os domínios de Portugal, inclusive do Brasil. E a questão daí envolve também poder, né? Porque eles já eram digamos assim, estavam tão poderosos quanto o próprio Vaticano. E não é que só existissem santos que escrevessem coisas lindas, que tudo estivesse perfeitamente de acordo com os ensinamentos da igreja. Lá tem padre defendendo o aborto, autores defendendo o assassinato, se é judeu pode matar, tem tudo isso. Tudo isso por questões que já haviam sido resolvidas moralmente, pelo menos nos costumes e na teologia da igreja há muito tempo. Muitas vezes Dom José é isentado de um processo em que ele foi não só cúmplice, mas também agente. A decadência dos próprios jesuítas, que também era uma verdade. A decadência de outras ordens religiosas e o descaminho que o Brasil estava mais ou menos se encaminhando. Em 200 anos, os jesuítas haviam sido os responsáveis na política de tratamento dos índios e pela educação dos brasileiros. Quando foram expulsos, os colégios foram fechados e regiões inteiras entraram em estagnação. Com isso, o Pombal começa um processo de estatização de várias dimensões da vida civil em Portugal e, portanto, nas colônias,
que até então não eram estatizadas, a começar pelo ensino. Isso é interessante porque isso vai ter resultados muito duradouros, que eu acho que perduram até hoje em Portugal e no Brasil, que é um tipo de ensino formado para formar cidadãos para o Estado. Né? E não... Essa ideia de formar cidadãos é uma ideia já um tanto perigosa e, de certa forma, autoritária, mas quando você transforma o ensino num instrumento de formação de cidadão para o Estado, isso fica ainda mais complicado se o Estado tem um projeto de poder, ou quem domina o Estado em um determinado período histórico tem um projeto de poder para forjar mentalidades. Então o Pombal faz isso, né? Tem várias dimensões da sociedade civil, estatiza essas dimensões da sociedade civil, e isso vai ter reflexos também no Brasil. A influência no Brasil foi catastrófica. Isso, de facto, foi a pior coisa que aconteceu para o desenvolvimento cultural do Brasil, porque ao expulsar os jesuítas, ele destruiu uma obra de cultura que se tivesse continuado, o Brasil era mais desenvolvido que os Estados Unidos da América do Norte, sem dúvida nenhuma. Pensar que havia escolas de nível inicial e escolas de nível superior que ensinavam ciência, medicina, geometria e fortificações, ou quer dizer, arquitetura, tudo isso existia no Brasil nessa época. Os verdadeiros objetivos de Pombal começaram a se revelar. O ministro passou a ser o senhor absoluto de Portugal e concentrar riqueza nas mãos de amigos. Distribuiu monopólios de regiões e setores da economia portuguesa e brasileira, fazendo investimento estatal, doações de terrenos e aplicando privilégios fiscais, além de dar auxílio do Estado para esmagar os concorrentes. As companhias consumiram muito dinheiro e não entregavam nenhum progresso. Pombal seguiu firme seu plano e buscou tirar mais dinheiro da única fonte disponível, o Brasil. Criou novos impostos e proibiu diversas atividades econômicas para favorecer a economia portuguesa e enfraquecer a brasileira. Acabou com as capitanias, mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro e estatizou a educação para um estado que não tinha professores. Portugal mergulhou em uma grave crise econômica, em decorrência da gastança do Estado e da intervenção na economia. Os brasileiros começaram a demonstrar uma série de revoltas contra as medidas portuguesas. Surgiram tensões quando, diminuindo a extração, por esgotamento das jazidas, a coroa continuou cobrando dos produtores uma quantidade fixa de ouro, independentemente da produção. E aí isso aí causou a revolta que deu origem à Inconfidência Mineira, foi a tal da derrama. E aí eles tinham que entregar anualmente esse valor, que era a derrama. Então tinha um momento em que a derrama ia ser cobrada. E mesmo quem não tinha alcançado pelo quinto esse valor, tinha que pagar esse mínimo. E às vezes esse mínimo era muito, porque de fato o ouro em Minas começa a escassear. Aí eles se juntam e se revoltam contra isso. A Inconfidência Mineira nasce basicamente disso, só que a revolta não estoura, porque tem um fofoqueiro lá, todos sabem, que antes da revolta estourar, ele denuncia tudo que estava acontecendo às autoridades portuguesas. As autoridades portuguesas, com uma mão bem pesada, perseguem aqueles que eram os líderes e enforcam alguns e esquartejam, o famoso Tiradentes aí, e espalham suas partes, seus pedaços aí, pelo Rio de Janeiro e por algumas cidades importantes como Vila Rica. Então você percebe que o que estava acontecendo lá era uma revolta do elemento nativo contra aqueles que organizavam as coisas para o bem de Portugal. E nós vamos ver várias outras revoltas no Brasil, que são chamadas de revoltas nativistas. O europeu que imigrava fazia na América uma vida muito diferente da que tivera até então. O meio, o clima e a gente que encontrou o transformaram. Nós nos esquecemos, no caso brasileiro, que o Brasil foi feito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Passavam quase 3 séculos que os índios e os portugueses tinham se encontrado. A miscigenação tinha ido adiante de geração em geração, e finalmente havia aquilo que parecia ser o povo brasileiro: negro, índio e europeu. A miscigenação, muito mais do que um enquadramento à luz de uma opressão, eu a entendo como uma virtude brasileira.
A grande coisa no Brasil, evidentemente, foi a miscigenação. Isso que atenuou as fronteiras entre raças e permitiu. Hoje, acho que metade da nossa população é mestiça, é negro mestiça. Tá certo? Se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, bom, talvez você não tivesse nem guerra civil. O Brasil ainda tinha muitos problemas para enfrentar. Diante do espelho, prestamos contas a todas as gerações que nos entregaram a missão de nunca desistir e fazer da superação a nossa história. As dificuldades que deixamos para trás nos fizeram um único povo, que traz consigo uma grande lembrança do passado. No nosso sangue corre cada embarcação portuguesa que disse adeus ao velho mundo, cada tribo indígena que nos ensinou a ser livre nessa terra, cada gota de suor escravo derrubado nesse chão, cada imigrante que um dia prometeu uma vida melhor para sua família. Nós somos descendentes dos gregos, mas nós somos também descendentes de Meroé, e somos descendentes dos que fizeram os castelos medievais europeus e dos que fizeram o grande Zimbabue. O nosso sangue é o tratado de paz da humanidade. Nenhum povo tem a consciência do seu destino e a certeza do seu valor, se ignora o seu passado ou se simplesmente não o entende. Todo esse peso cultural enorme, toda essa tradição, toda essa história precisa ser devolvida. As grandes nações souberam construir admiráveis lendas históricas, que lhes dão às suas nobres tradições poesia, alma e sentido. O Brasil pôde dispensar essas lendas. Basta-lhe o sincero resgate da sua lenta elaboração, o autêntico romance das suas origens, das mais diferentes vidas que aqui se fundiram e forjaram este vasto painel da nossa história tão aflita e heróica.